E aí, galera? Boa tarde, bom dia, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo aí? Vamos para frente aqui, trabalhando a aula gravada dessa semana. Essa aula ela traz detalhes que já vimos na semana passada, tá? Sobre a região sudeste, tá? E algumas novidades que não vimos ainda, tá bom? Então é muito importante você que está assistindo aí, recomende aos seus colegas que assistam também essa aula, tá certo? Vamos direto aí para o ponto. Olha aí, pessoal, então região sudeste, né? A gente já trouxe aí o mapa, tá? Essa parte verde destacada no mapa, né? Vizinho aí do nosso Distrito Federal, nós temos o estado de Minas Gerais, tá? Temos o Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, tá? São as 4 unidades federativas aí da região sudeste do Brasil, tá bom? Lembrando que ela é uma das 5 grandes regiões de acordo com a divisão do IBGE, né? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, tá bom? Lembrando da divisão político-administrativa do Brasil, o Brasil é dividido em 27 unidades federativas, sendo 26 estados e o Distrito Federal. Tá bom, gente? Vamos lá, então. Aqui ele fala um pouquinho da extensão, né? É quase 1 milhão de quilômetros quadrados, 924 mil quilômetros quadrados. A população em torno de 87 milhões de pessoas, tá bom? Possui densidade demográfica de 92 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? É a região que mais atrai migrantes em busca de melhores oportunidades de vida, principalmente das regiões norte e nordeste. Tá bom, gente? Olha aí, ó, segundo dados mais atualizados, né, a região sudeste do Brasil, ela corresponde a mais da metade do PIB, o Produto Interno Bruto brasileiro, tá bom? Então tá aí, ó, 55,2%, né, o livro, se não me falha a memória, ele trabalha com valor de 52%, mas esses são dados de 2017. Aqui são dados mais atualizados, tá? Então, a economia baseia-se no setor industrial, financeiro e comercial, com destaque para as indústrias automobilísticas, siderúrgicas e petrolíferas. O turismo também é representativo. O estado do Rio de Janeiro atrai milhões de turistas durante todo o ano. Né? Aspectos naturais, a predominância de planaltos nessa região, tá? As regiões planas e altas. Né? Climas predominantes são tropical de altitude. Abrange o bioma Mata Atlântica e a faixa de Cerrado e Caatinga. Né? O Cerrado ali mais próximo do centro-oeste e Caatinga mais ao sul, mais ao norte de Minas Gerais, que pega ali o sul da Bahia. Tá bom? Agora vamos falar de características rápidas aqui por cada um dos estados. Né? Então, começando aí por São Paulo, está aí destacado no mapa, né, o formato de São Paulo em vermelho, tá bom? A capital do estado de São Paulo também chama-se São Paulo, tá? A extensão territorial de quase 250 mil quilômetros quadrados, quantidade de municípios, 645 municípios, tá bom? Então, existem 645 prefeitos e um governador no estado de São Paulo, tá bom, gente? População de 41 milhões de habitantes, densidade demográfica de São Paulo, agora não é densidade do Sudeste não, densidade do estado de São Paulo, tá? 166 habitantes por quilômetro quadrado, lembrando que isso é uma média matemática. Tem locais que passa de 1.000 habitantes por quilômetro quadrado, por exemplo, na capital do estado, né? Tem locais com menores densidades, tá bom? Isso é uma média matemática. A participação no PIB regional, então dentro da região sudeste, São Paulo corresponde a 60% da riqueza gerada, né? E o IDH relativamente alto, ocupando a terceira posição nacional, tá bom? Na sequência, o estado do Rio de Janeiro, lá pequenininho, né? No mapa em vermelho, tá? A capital Rio de Janeiro, também assim como São Paulo tem a capital com o mesmo nome do estado, né? A extensão territorial de 43 mil quilômetros quadrados, né? Então é o menor aí dos estados da região sudeste, tá? A população com 15 milhões de habitantes, né? Uma população bem grande, tá? Na verdade, quase 16 milhões de habitantes, né? Densidade demográfica mais alta, né? Pela pequena dimensão territorial do estado, 365 habitantes por quilômetro quadrado. A participação no PIB regional já é menor que São Paulo, né? Cerca de 20%. E o IDH também é uma boa colocação, é a quarta posição nacional. Em terceiro, a gente fala de Minas Gerais, né?
Visualmente, já dá para perceber que é o estado mais extenso da região sudeste. A capital, Belo Horizonte, extensão aí de 586.520 km², a quantidade de municípios 853, então tem mais municípios que o estado de São Paulo, inclusive. Tá? A população de quase 20 milhões de habitantes, né? A densidade demográfica já é menor, porque você tem uma grande extensão territorial aqui. Lembrando que a densidade demográfica ela vai ser obtida dividindo-se o número de habitantes pelo tamanho da área por eles ocupada. Né? Então, como a área aqui é muito grande, a densidade tende a ser menor, 33 habitantes por quilômetro quadrado. A participação no PIB regional também menor que São Paulo e agora menor que Rio de Janeiro também, 16%. Né? E o IDH está na 10ª posição nacional. Olha aí, pessoal. Então, por último, temos o estado do Espírito Santo, capital Vitória, né? A extensão territorial um pouco maior que o Rio de Janeiro, 46 mil km², 78 municípios apenas, né? E uma população também relativamente pequena, com 3,5 milhões de habitantes, tá? Nos faz lembrar o quantitativo aqui da população do Distrito Federal, né? O Distrito Federal tem um pouco mais de 3 milhões de habitantes, tá? A densidade também é baixa, né? 76 habitantes por quilômetro quadrado. O PIB regional apenas 4%, então realmente os outros 3 estados são bem mais poderosos economicamente, tá? Mas isso não quer dizer que o estado do Espírito Santo não seja importante no conjunto nacional, tá bom? E o IDH, gente, para quem está vendo eu falar de IDH o tempo todo aí, tá? Esse aqui está na 7ª posição nacional, com um número de 0,802. Tá? O IDH, só para relembrar, tá? É um indicador socioeconômico que é calculado a partir da observação de indicadores como renda per capita, renda por pessoa, né? Renda por cabeça, a expectativa de vida, quantos anos em média as pessoas vivem, tá? E nós temos também o índice relacionado à alfabetização, quantos por cento você tem de pessoas alfabetizadas e quantas pessoas analfabetas. Então você faz um cálculo matemático, esse cálculo varia de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, né, como aqui por exemplo, 0,8, tá? Quanto mais próximo de 1, melhor, quanto mais próximo de 0, pior, tá bom? Vamos usar muito o IDH ainda esse ano. Pessoal, então falar um pouco mais especificamente agora do relevo do Sudeste, né? É um relevo bastante variado, tá? Por um lado encontramos superfícies elevadas, como as serras da Mantiqueira e da Canastra e do mar, né? E por outro lado, planícies costeiras largas que formam amplas baixadas litorâneas. Então você tem aí, né, uma característica aí do Rio de Janeiro, né? Os pães de açúcar, né? O que são pães de açúcar? O que é um pão de açúcar geologicamente falando? É uma formação rochosa com pouca cobertura vegetal, né? E está sendo moldada pelo intemperismo químico, né? Essa umidade oceânica ela traz consigo sais minerais que, em contato com as rochas, vão degradando lentamente ao longo dos milhões as rochas e dando esse formato um pouco mais arredondado no topo das rochas, tá bom? E aí, por esse motivo, esse formato mais arredondado, nós temos lá o famoso pão de açúcar no Rio de Janeiro, mas na verdade o pão de açúcar é apenas um dos milhares de pães de açúcar que existem no território da região sudeste, tá bom? Então, o pão de açúcar, nesse contexto aqui, é um apelido geológico para essa formação rochosa alta e mais arredondada. Tá bom? E no que se refere ao clima, a região apresenta vários tipos. O clima tropical predomina no litoral, com temperaturas altas e duas estações bem marcadas, verão chuvoso e inverno seco. Nos planaltos, o clima tropical de altitude com grandes variações de temperatura. Pessoal, agora um resuminho aí sobre a vegetação, né, do Sudeste. Ela varia de acordo com o clima, tá? Então, por isso que a gente chama de domínio morfoclimático, aquele domínio natural formado a partir do clima. Tá? Então, a vegetação está dentro do domínio, né, de uma vasta extensão aí de território. Tá bom? Então, a maior parte da vegetação dessa região é formada pela Mata Atlântica, que se encontra bastante devastada por causa da urbanização e da expansão agrícola. Né? No estado de Minas Gerais, predomina a vegetação de cerrado e de caatinga. Então, tem um mapinha aí para vocês. A parte grande aí de cerrado,
né? Uma parte de Caatinga, lá no norte de Minas Gerais, né? Uma pequena extensão de Caatinga, tá? E aí você tem uma grande área de Mata Atlântica, né? Formada aí pela área litorânea, tá? E a porção de campos mais altos aí, essas áreas em azul aí, bem pequenas, tá bom? No sul do estado de São Paulo e um pouquinho lá no leste de São Paulo, tá bom? Olha aí, pessoal, sobre a hidrologia, né, ou a hidrografia da região sudeste, né, nessa região, esse mapa aí do IBGE, tá, é o mapa hidrológico do sudeste, tá, ele mostra aí que essa região tem vários rios, né, importantes, Rio Tietê, Rio Paraíba do Sul, Rio Paraná, Rio Doce, além da nascente do Rio São Francisco, lá na Serra da Canastra, em Minas Gerais, como falamos, né, o Rio São Francisco ele nasce na Serra da Canastra, local de boa pluviosidade, e por esse motivo ele consegue percorrer várias extensões ali no sertão nordestino, até desaguar no mar sem nunca secar. Por isso ele é um rio permanente, ou perene. A gente fez até aquela comparação do Rio São Francisco, aqui no Brasil, com o Rio Nilo, lá no continente africano, né? Porque o Rio Nilo ele nasce num lugar em que chove muito, e ele atravessa boa parte do deserto do Saara sem nunca secar também. Então tem essa comparação entre os dois. Ambos são rios permanentes ou perenes, né? Mesmo atravessando locais de baixa pluviosidade, tá bom? Então, os rios da região sudeste são muito aproveitados para a produção de energia elétrica, tá? Porque são chamados rios de planalto. Então você tem corredeiras de água, né? Você tem água indo para locais mais baixos, né? E com essa diferença de nível de altitude, você pode aproveitar a força gravitacional, né, com o peso da água e fazer girar turbinas para gerar eletricidade, tá bom? Para boa parte aí da população dessa região. Pessoal, olha aí, população, né? Peguei aí uma fotografia em tempos normais, né, da famosa rua 25 de março. As pessoas gostam de ir lá comprar produtos para revender ou para uso próprio, tá? Então você vê muita gente aí com grandes sacolas, né? Essa multidão comprando coisas para depois vender no comércio local, tá bom? Então a população da região sudeste é predominantemente urbana, ou seja, a maioria mora em cidades. E se caracteriza por uma grande diversidade étnica e cultural por um motivo muito óbvio, né? A região sudeste, ela é historicamente a região que mais atrai pessoas de outros lugares do Brasil e de outros lugares do mundo, tá bom? Então, é natural que a gente tenha aí uma população bem diversificada. Você tem lá, por exemplo, o bairro Liberdade, lá em São Paulo, né, que é como se fosse uma colônia japonesa, né? Até as características da rua, né, com aquela iluminação, os postes com aquelas iluminações vermelhas, aquelas decorações vermelhas, tá? Tudo muito remontando aí o antigo Japão, tá certo? Então estou dando aqui apenas um exemplo, mas é um local bastante cosmopolita, ou seja, tem um pouco de tudo do mundo, né, misturado aí na população do estado de São Paulo e também no resto da região sudeste, tá bom? Pessoal, a gente escolheu aí uma bela fotografia, né? Uma estrutura de plantação, né? A agricultura, você percebe nessa fotografia que esse tipo de trator ele tem umas rodas bem fininhas, né? Justamente para ele poder transitar entre uma fila e outra de plantação sem prejudicar, né? E ele está ali provavelmente aspergindo algum inseticida, algum produto ali para evitar um problema na plantação, tá bom? Então isso aí mostra a modernidade, né, da atividade na região sudeste, tá? E aí tem um textinho aqui, ó. A agricultura no sudeste tem elevado o padrão técnico tem elevado para padrão técnico e produtividade. Opa, quase não sai, né? Então, entre os produtos de maior destaque estão, então olha lá, produtos de maior destaque na região sudeste em relação à agricultura: café, laranja, cana-de-açúcar e uma grande variedade de frutas. Tá? Os solos da região sudeste são férteis e as plantações de café são importantes no interior de Minas Gerais. As famosas plantações de café, que no momento de crise, lá na década de 1930, permitiu essa atividade aí, o início da nossa grande industrialização, né? Mas isso é um outro assunto.
temos café até hoje aí no Sudeste. Tá? O Sudeste também é responsável pela maior parte da produção de cana-de-açúcar do Brasil, e é destaque na Baixada Fluminense, na zona da Mata Mineira e no estado de São Paulo. Tá bom? Já a produção de laranjas é realizada principalmente em São Paulo, que responde por 80% da produção nacional. Além desses produtos, a agricultura do Sudeste também é forte na produção de algodão, do milho, do arroz, da mamona e do amendoim. Claro, né? Temos que falar também da pecuária, tá? Olha aí, coloquei uma imagem bem característica, né, da região, pecuária bovina, tá? E lembrando que quando a gente fala de pecuária, não precisa ser necessariamente bovina, tá? Você pode ter a pecuária caprina, né, de cabras, a pecuária bubalina, de búfalos e por aí vai, tá bom? Então aqui nós estamos falando de pecuária, né? Criação de aves também é pecuária, né? A avicultura, tá? Então vamos dar uma olhada aqui no texto. A pecuária tem grande destaque na região sudeste, sendo seu rebanho bovino o segundo maior do país. A grande produção de carne bovina, pecuária de corte, e suína permite a instalação e o desenvolvimento de frigoríficos e indústrias de laticínios, pecuária leiteira. A criação de aves, avicultura e a produção de ovos são os maiores do país, aproximadamente 40% do total nacional, concentrando-se no estado de São Paulo. O Sudeste é o segundo maior produtor nacional de leite, com 34,2%, perdendo pouco para a região Sul, que produz 35,7%. O Sudeste tem o maior rebanho de vacas ordenhadas, 30,4% do total de 17,1 milhões existentes no Brasil. Tá? Vacas ordenhadas são aquelas de onde você retira o leite. Pessoal, então aí vamos falar também, ainda no setor primário, né? Lembrando que o setor primário inclui agricultura, pecuária e extrativismo, tá? Não poderíamos deixar de fora o tão importante setor extrativo mineral da região sudeste. Então o texto fala assim, ó, no caso do extrativismo mineral, a região sudeste possui algumas reservas de minério de ferro localizadas principalmente no quadrilátero ferrífero de Minas Gerais. Está aí o mapa, né? Lá o mapa de Minas Gerais, aí tem a parte vermelhinha, dentro do mapinha que está no canto aí, ó, mostrando onde fica essa área aí do quadrilátero ferrífero. Tá? Quadrilátero porque tem 4 lados, não é necessariamente um quadrado, porque não são 4 lados iguais, né? Mas é um quadrilátero. Tá? Se você ligar os municípios, né, onde tem predomínio dessa atividade, você vai formar em linhas retas aí, 4 linhas retas, né, juntas formando um quadrilátero. Por isso essa região é apelidada de quadrilátero ferrífero. Aí, ó, Belo Horizonte, Sabará, né, Nova Lima, Congonhas, Ouro Preto, Mariana, Santa Bárbara, né? Então, essa região aí é uma das regiões mais ricas do planeta, né, em relação à produção de minério de ferro, tá bom? Infelizmente, a gente lembra, né, quando fala do município de Mariana, tá, do acidente que teve lá em Mariana, e do mais recente acidente que teve em Brumadinho, ambos nessa região aí do quadrilátero ferrífero, aquele acidente lá das barragens, né, que romperam, tá certo? E centenas de pessoas morreram e muita destruição estrutural nas cidades, nos municípios e também impactos na natureza, né? O Rio Doce lá foi bastante abalado, né? A imagem de satélite mostra lá a lama, 40 e tantos quilômetros depois que o rio deságua no mar. Tá? Então, muito triste essa situação, tá certo? E aí, continuando a falar aqui, ó, podemos citar ainda a extração de alguns produtos minerais, como o sal marinho, extraído no litoral do Rio Grande, litoral norte do Rio de Janeiro, o manganês, extraído de Minas Gerais, o petróleo, extraído da Bacia de Campos, no litoral norte do Rio de Janeiro. Tá? Então, o setor extrativo mineral, tá? Ele é importantíssimo aí também para a economia da região sudeste. Olha aí, gente, para finalizar essa parte, tá? Coloquei aí uma imagem de uma plataforma de petróleo, né? Essas plataformas são gigantescas, né? A gente olha de longe, assim, tem a impressão que é pequeno, mas são estruturas faraônicas, bem grandes mesmo, tá? E aí o texto. Como vemos, o extrativismo mineral
é a principal forma de extração praticada no sudeste do Brasil. Além do ferro, a região explora o manganês, o ouro, a bauxita, a cassiterita, o urânio, o calcário, o mármore e as pedras preciosas. Minas Gerais é considerado o estado mais rico em recursos minerais da região sudeste do Brasil. No Rio de Janeiro e no Espírito Santo é frequente a extração de petróleo. E em São Paulo é comum a exploração do chumbo. No caso do extrativismo vegetal, existem poucas áreas para extração de madeiras na região da Mata Atlântica. Tá certo, gente? Então, fizemos aí um resumão dos percursos 21 e 24, tá? E nós vamos estar aprofundando aí em sala de aula com outros temas aí nas aulas ao vivo, tá bom? Obrigado pela atenção, tá, gente? O bate-papo hoje foi mais direto ao ponto, e aí espero que vocês tenham bom proveito desse vídeo. Você pode pausar, você pode resumir, você pode fazer um exercício, você pode elaborar questões em cima dessas falas, né? Porque isso aí está com o objetivo de te ajudar. É o nosso checklist para o próximo formulário, tá aí nesse vídeo, tá bom? A gente vai estar trabalhando mais um pouco disso nas aulas ao vivo. Obrigado pela atenção, um beijo para vocês, uma excelente semana, fique com Deus. Tchau!